Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fabiana Veronês, eu sou psicóloga e hoje eu vim conversar com vocês sobre autoestima. Não sei se foi o que você pensou, mas a maioria das pessoas associa a palavra autoestima com autocuidado, ou com beleza, ou com aparência física. A autoestima vai muito além disso, muito além disso. A nossa autoestima ela é construída ao longo de toda a nossa vida, através das relações que a gente tem com as pessoas, desde pequenininhos, criancinhas, com a nossa família, na escolinha, com os amiguinhos, na adolescência, com os nossos relacionamentos, no trabalho também. Como que a autoestima ela é construída, então? Segundo o Guilherme, que é um autor muito famoso dentro da análise do comportamento, inclusive ele diferencia também o conceito de autoconfiança e responsabilidade, que são coisas diferentes. Indico muita leitura para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ele diferenciou bastante, ele explicou muito bem, definiu muito bem como que a nossa autoestima ela é construída. Ela é construída através da relação social com o outro e não referente sobre aquilo que nós fazemos, mas sobre o que nós somos, sobre quem nós somos, não sobre o que nós fazemos. Só que na prática a gente sabe que muitas vezes as pessoas não sabem ou não têm esse repertório de demonstrar afeto, carinho, reconhecer e estimar o outro apenas pelo que ele é, mas sim pelo que ele faz. Existe também uma troca, né? Que é importante entender que é assim mesmo que funciona. A gente sente estima pelo outro a partir daquilo de positivo que o outro causa em nós mesmos. E é um ciclo sem fim. Eu estimo o outro a partir do momento que ele é agradável para mim. E aí eu serei agradável a ela, e aí eu estimarei essa pessoa e direi coisas bonitas, eu vou elogiar essa pessoa. Mas existe essa diferença sobre o que o outro faz e o que o outro é. Um trecho do Guilherme que ele diz exatamente o que eu tô tentando dizer para vocês. Algumas frases destacam a pessoa que emitiu o comportamento. É esse tipo de comunicação que melhor desenvolve a autoestima, uma vez que dá destaque à pessoa e não ao comportamento. Eu vou repetir. Algumas frases, ou seja, aquilo que a gente diz para outra pessoa elogiando ela, destaca a pessoa e não o que ela está fazendo. É esse tipo de comunicação com o outro que melhor desenvolve a autoestima, uma vez que dá destaque à pessoa e não ao comportamento. Ele dá uns exemplos lá no texto dele, muito legais, mas são exemplos mais voltados para crianças, para pais, né? E professores no auxílio da construção da autoestima da criança. Mas trazendo um pouco para a nossa realidade aqui da vida adulta, dos relacionamentos. Por exemplo, quando uma pessoa elogia a tentativa do parceiro, o empenho do parceiro em ter se esforçado para ter tentado realizar alguma tarefa que é difícil para ele, que ele não está acostumado a fazer, e a gente percebeu que ele se empenhou e a gente reconhece esse esforço nele, a gente está reconhecendo algo nele e não aquilo que ele fez e se ele fez certo ou se ele fez errado, mas ele tentou e a gente está reconhecendo esse aspecto nele. Isso vai valorizar ele e não o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. O problema é quando a gente fica dependente sempre do outro para trazer aquele reforço, aquele elogio, aquele agradinho, aquele presente, aquelas palmas, aqueles parabéns, enfim, qualquer tipo de estima que venha do outro para nós, que muitas vezes não vem. E pode não vir por N motivos. Às vezes a outra pessoa está passando pelos próprios problemas dela, as próprias questões, e não significa que ela não estime você, mas ela não está conseguindo demonstrar. Outras pessoas realmente não têm repertório para demonstrar certo tipo de afeto, ou mesmo de valorizar a pessoa em si e acabar valorizando só os seus comportamentos. E o que acaba gerando, no final das contas, é que as pessoas acabam aceitando migalhas e se esforçam continuamente muito para ter o mínimo de elogio do outro e vivem em função do outro. Então,
é necessário buscar um certo equilíbrio entre a dependência completa do elogio do outro, do reforço do outro para si, e o egoísmo, que é uma pessoa que não quer nem saber do que o outro vai pensar, e não se importa, e não necessita disso. Até porque as relações são saudáveis com esse equilíbrio. Então, é necessário entender que, às vezes, as pessoas, elas realmente não vão estar lá para fazer esse tipo de comportamento que a gente gosta, que a gente aprecia, que faz a gente se sentir amado, porque as pessoas estão vivendo a vida delas, ou elas não apreciam aquilo que você está fazendo, porque as pessoas costumam elogiar e parabenizar quando elas veem uma coisa que elas apreciam. Só que cada um é diferente um do outro. Não existe uma pessoa igual a outra, todos somos diferentes. E os meus gostos são os gostos diferentes do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, da minha filha, dos meus colegas de trabalho, pros meus amigos. Meu melhor amigo tem hobbies que eu não tenho, e eu tenho hobbies que ele não tem. E não dá pra esperar realmente que o outro cuide da nossa autoestima. Claro que essa relação com o outro, ela é importante, ela é saudável, ela é construída através disso, porém, gente, a realidade é essa. A gente tem coisas para fazer na nossa vida e, às vezes, independente dessas coisas que a gente tem para fazer na nossa vida, o ambiente que a gente tá não é propício a desenvolver ou a manter a nossa boa autoestima. E a gente acaba se sentindo mal, como se não fôssemos estimados de fato. E aí é que tá. O que é que você pensa a respeito de si mesmo? É importante você entender isso. Porque é isso que vai sustentar a sua saúde mental, o seu sentimento sobre si mesmo. O que você pensa de você mesmo? Pensa nisso. E aí aquele aspecto que eu trouxe lá no começo, falando sobre os cuidados, autocuidado, com a aparência, com a beleza, claro que uma pessoa que se ama, que se gosta, ela vai se cuidar. Mas às vezes não, isso não é uma regra. Às vezes a pessoa se gosta, se ama e ela não tá afim de passar maquiagem. Você entende como uma coisa não tem a ver com a outra? É importante entender essa diferença. Uma pessoa que se ama, ela não necessariamente precisa estar vestida num vestido de gala e num salto alto e tudo mais. Pratique sim o autocuidado, isso é muito importante. Mas se você não mudar o pensamento que você tem sobre si mesma, não vai adiantar nada. Você vai lá no cabeleireiro, vai cortar o cabelo, vai pintar as unhas, vai fazer a maquiagem do ano e você vai chegar em casa pensando assim: nossa, ninguém reparou em mim, ninguém falou que eu tô bonita. Então, você tem que se sentir bonita, você tem que se sentir bonito. E outra coisa, não é só beleza, é além disso. É inteligência, é ser capaz, é poder, porque a gente vive num mundo que ensinou a gente que nós só somos alguma coisa se estivermos sendo produtivos o tempo inteiro. E é aí que tá outro ponto que as pessoas estão sendo muito afetadas agora, nesse momento da pandemia. Muita gente parou de trabalhar por N razões. Ou perdeu o emprego, ou tá trabalhando de casa, ou tá trabalhando de uma forma diferente, tá trabalhando às vezes, autônomos, por exemplo. A vida mudou pra muita gente e é fato que a gente precisa se adaptar ao momento que a gente tá. Você não estar sendo tão produtivo quanto você costumava ser faz de você uma pessoa pior? Sabe, às vezes a gente tem uns pensamentos autodepreciativos que a gente precisa tomar muito cuidado. O que eu tenho pra te dizer de verdade é: questione a si mesmo, questione, duvide. Quando você começar a pensar esse tipo de coisa sobre você mesmo, pensa: nossa, eu não sou capaz, eu realmente sou a pior pessoa do mundo porque eu não estou conseguindo ser tão produtiva. Não é assim que funcionam as coisas. Nós estamos vivendo uma crise mundial. E aí você se deprecia diante dessas condições porque vive numa constante comparação com o outro.
para de se comparar com o outro. As mídias, as redes sociais, só tem gente mostrando o lado bom, lindo da vida. As pessoas não saem postando as coisas que elas se matam para fazer, que elas ficam estressadas, que elas ficam tentando planejar ideias de lidar com toda essa situação, com as crises de ansiedade que elas têm, ou com as crises financeiras, das contas chegando e como que elas vão pagar. Ninguém posta isso. As pessoas só postam as coisas bonitas. E você sabe disso. Porque talvez você também faça isso. E tudo bem, mas assim, toma cuidado e não se compara com o outro se você não tá conseguindo fazer exercício físico todo dia, se você não consegue estudar. Ainda mais que agora fica uma questão de antes eu não tinha tempo, agora eu tenho tempo. Só que agora eu não consigo fazer nada. Você não consegue fazer nada. E tá tudo bem. Eu vou te explicar por que você não consegue fazer nada. Porque a sua autoestima tá sendo afetada, a sua ansiedade provavelmente tá desreguladinha e tá subindo o nível dela. E isso pode estar gerando um monte de coisas. O distanciamento social, de uma forma geral, faz mal. Então, é normal que você não esteja sendo produtivo. É preciso que você tenha um pouquinho mais de autocompaixão. Tentem estar no momento presente e aceitar o momento que a gente está vivendo de pandemia. E quanto antes a gente aceitar, mais rápido a gente começa a trabalhar como viver nesse processo todo. Como estar dentro dessa situação de maneira saudável. É importante sim que tenha hobbies, que tenha interesses, que ocupe sim o seu tempo. E não necessariamente fazendo coisas produtivas. Faz o que você consegue, o que está dentro do seu alcance. Não se cobre, calma, tá tudo bem. Procura uma pessoa próxima de você, com quem você possa compartilhar. E procura um profissional sim, é importante. Nesse momento, o trabalho do psicólogo está sendo fundamental. É um trabalho de construção diária, tijolinho por tijolinho. Começa a pensar algo negativo sobre si mesmo. É aí que você vai parar e vai pensar e vai refletir. Será que você é mesmo essa coisa horrível? O problema é que na maioria das vezes você vai dizer, eu sou mesmo. Não é. Para, tá? Por favor, porque você não faz isso com o seu parente, você não faz isso com o seu amigo. As pessoas que você quer ver bem, você levanta, não abaixa. Então não faça isso com você mesmo. Procure realizar atividades ao longo do dia, ou uma vez na semana, que seja alguma coisa simples, fácil, acessível para você, que te gere uma sensação de bem-estar e que não dependa de ninguém para ficar lá batendo palma para você, reforçando você. Não espere, porque às vezes as pessoas estão lá, às vezes elas não estão. E se você tem essas pessoas, legal, muito bom, isso é maravilhoso. Isso é ótimo para você. Agora tem gente que não tem isso a seu dispor. Então a gente precisa aprender a se olhar com amor, a se amar. Não importa se ninguém mais aprecia isso aqui que eu gosto de fazer. Ninguém precisa gostar das mesmas coisas que você. Você não precisa gostar das mesmas coisas que os outros. Ninguém é igual e tá tudo bem você ser você mesmo. Ok? Eu quero que você entenda que você é capaz. Esse momento que a gente tá vivendo tá causando sentimentos e pensamentos em todo mundo que a gente não pode acreditar. Saiba quem você é, descubra quem é você mesmo. Você não é seus pensamentos negativos sobre você mesmo, ok? Eu espero ter ajudado vocês. Não esquece de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho para vocês receberem notificações. Compartilha também com seus amigos, porque se você se identificou, muita gente pode estar se identificando e pode ser ajudado também. E a intenção é essa, tá bom? Muito obrigada, até mais.